as novas regras sobre o reajuste do salário mínimo e acesso ao BPC vai à sanção presidencial. O que isso quer dizer, gente? O pacotão, né, já encerrou a sua tramitação no Congresso Nacional e agora vai para as mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para sancionar. Mas antes de eu contar toda essa informação, quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like também, o seu comentário. Olha, meus amigos, o Senado aprovou, né, no dia de ontem, o projeto de lei que restringe acesso ao BPC e limita o aumento real do salário mínimo, o famoso, o badalado, né, gente, esse projeto cruel, digamos assim, que o governo federal teve a coragem de mandar para o Congresso Nacional o PL 4.614 de 2024. Ele faz parte do pacote de cortes de gastos do governo federal. Pelas novas regras, o reajuste do salário mínimo acima da inflação deverá ser de até, no máximo, 2,5% de crescimento das despesas primárias. O projeto recebeu 42 votos favoráveis e 31 contrários e segue para a sanção presidencial. Ou seja, gente, em relação, né, ao BPC, graças a Deus o Congresso Nacional conseguiu atenuar bastante, como eu falei no vídeo de manhã, né? Por exemplo, o governo federal conseguiu fazer poucas mudanças, manteve, né, o direito de ter duas pessoas recebendo benefício na mesma casa, de ter um aposentado recebendo um salário mínimo, o outro recebendo BPC, ou seja, na verdade, o que mudou foi a obrigatoriedade, né, da questão da exigência, né, da biometria para seguir recebendo o benefício. Por exemplo, quando você vai lá no CRAS fazer a sua atualização, aí nesse momento eles também irão pedir a sua biometria. Mas, gente, sabe o que me impressiona? Que mesmo tendo, né, atenuado, né, essa questão desse retrocesso do BPC e o retrocesso no salário mínimo, porque é um retrocesso, o número de senadores, gente, favoráveis foi muito alto, ou seja, 42 senadores. Eu até achei que ia passar, mas com um número bem apertado. O ponto que mais desagradou os senadores foi a mudança no BPC, que restringe o benefício à pessoa com deficiência grave e exige avaliação médica, será vetado pelo Palácio do Planalto, segundo o líder do governo, o senador Jacques Wagner. Espero, gente, espero, né? Porque você já imaginou, né, ter essa classificação doença leve, grave e moderada, né? Mas, segundo, né, o senador, o Jacques Wagner, o governo federal vai vetar. Só espero, gente. Mas só que tem uma. Vai que de repente o Haddad e a Simone Tebet vai lá no ouvido do presidente Lula, não vete. Não vete não, vete. Aí, com toda certeza, o Congresso Nacional derruba o veto. Ou seja, ó, esse ponto, né, que desagradou os senadores foi a questão que restringe o benefício a pessoas com deficiência grave e exige avaliação médica e será vetado pelo Palácio do Planalto. Vamos ver, né? No Senado, o projeto foi relatado pelo senador Rogério Carvalho, do PT. Essa figura é conhecida dos beneficiários do BPC. Vocês lembram que o Rogério Carvalho, né, ele foi o relator do PL 5332, né, que visa acabar com a revisão médica pericial no BPC e na aposentadoria por invalidez, lá na CAI, né, Comissão de Assuntos Econômicos. Pois foi ele o relator desse projeto de lei, o 4.614 do Senado. Olha, mesmo que tenhamos crescimento zero, deixa eu ver aqui, no Senado o projeto tá bom. Ele frisou que o texto também estabelece o crescimento real do salário mínimo em pelo menos 0,6%, independente do desempenho do país. Ou seja, ele garantiu que o salário mínimo, mesmo que o país não cresça, vai ter um crescimentinho desse tamaniquim. Que vergonha, gente. Olha só o que o senador Rogério Carvalho falou. Mesmo que tenhamos crescimento zero ou negativo do PIB, Produto Interno Bruto, né, que é o que mede a riqueza do país durante o ano, será garantido o crescimento do salário. O texto protege os benefícios sociais para que não sejam desvinculados do salário mínimo. Graças a Deus, a gente tinha essa questão, né, de desvincular o BPC do salário mínimo seria mais cruel ainda. Só que até onde eu vi, né, não foi discutido no PL 4.614.
todos os beneficiários, todos os benefícios previdenciários e assistenciais que são concedidos estão atrelados ao salário mínimo e garantiu um aumento real anualmente. Gente, vai ter essa trava de 2,5%. O salário mínimo vai crescer pouco, ou seja, o reajuste do salário mínimo até pelo menos 2030 vai ser o que estava acontecendo no mandato do Temer, o que estava acontecendo no mandato do Bolsonaro, né? Subir bem menos do que está subindo atualmente. Essa que é a grande realidade. A diferença já está aí, né? Tinha algumas previsões, por exemplo, que o salário mínimo no ano de 2025 poderia ser de R$ 1.521. Agora você viu, está lá na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde o salário mínimo será de R$ 1.502. Mesmo que tenha, aqui eu já falei, né? Rogério rejeitou, gente, todas as 14 emendas apresentadas pelos senadores durante a votação, mantendo o texto que veio da Câmara dos Deputados, que ele considerou bastante equilibrado. Além disso, Rogério lembrou que a aprovação de emendas resultaria na necessidade do retorno do projeto para a Câmara dos Deputados. Rogério Carvalho, pelo amor de Deus, nesse ponto você foi cruel. Você tirou a prerrogativa do Congresso Nacional, do Senado Federal, também fazer as suas mudanças. Gente, está acontecendo muito isso, né? Ou seja, quando um texto às vezes vem até mal feito lá da Câmara dos Deputados, se bem que esse aqui, na minha modesta opinião, foi até que regular, né? Eu daria uma nota regular. Agora, o Rogério Marinho, o que ele fez? Tinha 14 emendas, ele rejeitou todas elas. Para quê? Porque se tivesse essa mudança lá no Senado Federal, o texto voltaria para a Câmara dos Deputados. Ou seja, né, o relator, né, ele tirou o direito constitucional de outros senadores também a apresentar, né, as suas emendas para melhorar o texto. E a gente sabe que a grande maioria das emendas, né, era no intuito de amolecer ainda mais a questão do BPC-Loas. Rogério Carvalho, né, nesse ponto, né, você foi cruel com os seus amigos de parlamento e com a população brasileira, né? Diga-se de passagem, né? Nesse quesito, nota 0 para o senador Rogério Carvalho, o relator. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, né, criticou a proposta. Segundo ele, é necessária uma visão sistêmica dos impactos deles sobre os benefícios da Previdência Social e da assistência social, como o BPC e Bolsa Família e aposentadorias que são calculados de acordo com o salário mínimo, né? Engraçado, né, gente? Agora também vamos abrir um parênteses, né? O Rogério Carvalho, o Rogério Marinho, né, que é outro senador que foi ministro da gestão do Bolsonaro, ministro do emprego lá, lembra? Pois é, naquele tempo ele era favorável que não subisse o salário mínimo, agora ele foi contra, né? Você vê como que mudam também de opinião. O que tem de falar, a gente fala na lata, que a gente não passa pano para ninguém. O relator errou, né, ao não aceitar emendas nenhuma, foram 14 emendas protocoladas, ele não aceitou nenhuma, de medo do texto voltar lá para a Câmara dos Deputados, porque eles querem sancionar ligeiro, porque eles querem que essa regra entre em vigor o mais rápido possível. E o Rogério Marinho, ele está certo, né, ao criticar a mudança do salário mínimo, mas só que por outro lado, né, ele também não se importava quando essas mesmas regras eram praticadas no governo, a qual ele até foi ministro, que foi na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ou seja, né, gente, hoje eu defendo uma ideia, amanhã eu penso totalmente diferente. É isso que acontece no Brasil. Os nossos parlamentares, eles não têm uma visão de Estado, eles têm uma visão de governo. Ou seja, vamos puxar o saco, vamos puxar o pano do nosso governo, mesmo que muitas vezes prejudique a população brasileira. O projeto faz parte, né, do pacote de propostas do governo federal para diminuir as despesas obrigatórias. Olha, gente, eu achei tão bonito, né, o pronunciamento da senadora Mara Gabrilli, né, ela chegou até a ficar emocionada, né, falando sobre essa questão da gravidade, digamos assim, da questão de querer classificar, né, essa questão de doença, né? Ó, aqui eu vou
Eu vou ver aqui, ó. O pedido foi feito aqui da questão do BPC, né? O que gerou mais crítica. Eu tô buscando um texto aqui, gente, para abordar essa questão, né? O benefício da prestação continuada foi o que, digamos assim, teve mais objeção, né, a esse pacotão de restrição de gasto, né? O projeto também estabelece que para a pensão para pessoa com deficiência, a concessão fique sujeita à avaliação que ateste o grau de deficiência moderada ou grave. No entanto, a reação a esse dispositivo foi negativa no plenário. O líder do governo, Jacques Wagner, né, se comprometeu que o presidente vai vetar, né? Eu tenho minhas dúvidas, mas espero que cumpra, né? Esse texto foi construído exatamente para revelar um acordo, né? Eu não mando na minha vontade, eu preciso consultar e já consultei. O governo confirmou e me comprometo aqui com o veto do segundo parágrafo que trata da necessidade de atestar a deficiência de grau moderado ou grave nos termos do regulamento. Gente, isso aqui é uma babaquice, né? Era uma trava, né, que estava dentro do texto original. Para quê? Né? Para que simplesmente se aparecesse uma pessoa com uma deficiência moderada lá, simplesmente o INSS, o médico perito, né, teria um dispositivo na lei onde ele poderia simplesmente negar, né, o pedido de BPC. O pior de tudo, né, aquele que talvez já estivesse recebendo o benefício e ter a incapacidade de ser convocado para uma perícia médica, cairia nessa trava aqui e perderia o BPC. O pedido pela retirada do trecho inicialmente foi feita pela senadora Damares Alves, né? Ou seja, lembra, gente, aquele dia que o senador Paulo Paim, né, fez um pronunciamento lá no Congresso Nacional dizendo, né, que era inadmissível esse retrocesso no BPC? Eu lembro, a senadora Damares Alves, do Republicano, que foi ministra dos Direitos Humanos e das Mulheres da gestão Bolsonaro, ela bateu palma, né? Inclusive ela deixou muito claro que ela não ia aceitar essa mudança no BPC, inclusive chegou a ameaçar: olha, se essas medidas passar, eu vou acampar aqui dentro do Senado em forma de protesto. Ou seja, gente, o governo encontrou uma resistência duríssima na medida do BPC. Olha aqui o que ela disse, a senadora Damares Alves, né, do Republicanos do Distrito Federal. Fica aqui o nosso apelo para a gente não estabelecer aqui apenas os graus moderados e grave, deixar apenas o termo deficiência, né? Porque aí o que ia acontecer, né? Que nem eu falei para vocês, chegou uma pessoa com deficiência leve lá no INSS, pá, né? Ou seja, deixar apenas o termo deficiência. E lá na ponta, a avaliação biopsicossocial decide se a criança e o adulto com a deficiência leve tem ou não direito ao benefício, né? Uma das senadoras que fez uma fala semelhante, né, inclusive emocionada, diga-se de passagem, foi a senadora Mara Gabrilli, do PSD. Inclusive, gente, é bom deixar claro aqui que a Mara Gabrilli, né, ela está nos bastidores também lutando pela a tentativa de derrubar o veto 38. A parlamentar, que é cadeirante, apresentou aos senadores um funcionário de seu gabinete, o Edgar Teixeira, né, que tem síndrome de Down. Mara explicou que Edgar, conhecido como Didi, trabalha com ela há 16 anos. A senadora afirmou que o Brasil é um país que não dá chance para as pessoas com deficiência intelectual e que deixar de fora do BPC pessoas com deficiência leve é uma crueldade, né? Então, olha só o que ela disse. O Didi deixou o BPC e se tornou contribuinte porque teve oportunidade, algo que acontece no Brasil, né? Algo que não acontece no Brasil, né? O que a gente está fazendo para essas pessoas é inimaginável, que é o governo propor a retirada de direito dos mais pobres e mais vulneráveis. Quando escalonamos as deficiências em severas, moderadas e leves, nunca isso foi feito para tirar direito. Isso foi feito para a gente conseguir ter uma visão mais ampla e melhorar o direito dessas pessoas, desabafou a senadora, né? O senador, precipitação, né? O senador Sérgio Moro, aqui do estado do Paraná, criticou a pressa do Senado para analisar o projeto. O parlamentar anunciou um voto contrário ao projeto que ele
considerou, né, classificou como um presente cruel. Não tem como discutirmos essa questão em regime de urgência, sem passar pelas comissões e sem ouvir as pessoas afetadas. Estamos aqui em um assodamento para decidir. Há uma semana esse projeto sequer existia. Estamos aqui na véspera do Natal para entregar um presente cruel para as pessoas com deficiência. Não é aceitável que o corte de gasto transforme num corte de gente que afeta as pessoas mais vulneráveis, né? Gente, aqui, né, eu discordo de muitas opiniões do senador Sérgio Moro, mas eu vi, né, os pronunciamentos da conja dele, né, que, como ele que fala, conja, né, da mulher dele, né, a esposa dele, a dona Elisângela Moro, lá na Câmara dos Deputados. Ela também foi totalmente contra essas mudanças no BPC. E o senador, o Sérgio Moro, gente, ele está coberto de razão. Como que você vai discutir um projeto desse, né, que poderia e que vai afetar a vida de milhares de pessoas com deficiência do Brasil afora, discutir de maneira assodada, rapidamente, né? No mínimo, beira a crueldade. Realmente, o Sérgio Moro, né, nessa questão, ele está corretíssimo. Já o senador Eduardo Braga, do MDB, ponderou que o governo não é contra auxiliar crianças, seja com autismo, síndrome de Down ou qualquer outra deficiência. Contudo, para ele, há alguns equívocos que precisam ser corrigido a partir da modificação da legislação vigente. Segundo o IBGE, em 2020 e 2023, a taxa de natalidade do Brasil caiu de 2,32% para 1,57% por filho, por mulher, né? Nossa população tem crescido menos, já o aumento do benefício tem acontecido numa proporção 10 vezes maior, né? Então, já o Eduardo Braga falou, alguma coisa está errado, né? O número de nascimento de criança tem caído, mas o número de aumento de criança recebendo o BPC tem aumentado. Gente, mas aí, né, como diz, ninguém pede para nascer com deficiência, né? Mesmo o senador Eduardo Braga, um senador que eu gosto muito, bastante atuante, mas eu acho que essa declaração dele foi totalmente desnecessária. O bom de tudo, gente, que eu fiz esse resumão para vocês entenderem bem, né, que eu diria sem medo de errar, né? Teve mudanças pontuais no BPC? Teve, mas só que essa aqui foi uma derrota histórica para o presidente Lula. Agora, só espero que ele vete mesmo a parte onde condiciona para receber o BPC, né, deficiência moderada e grave, né, que deixe apenas a palavra deficiência, porque aí, deixando apenas a palavra deficiência, fica a cargo, né, do médico perito decidir, ou então lá digamos assim, quando passa lá pela aquela questão do biopsicossocial, né, se realmente aquele deficiente está inapto, né, para ter uma vida, né, igual aos demais. Então, vamos ficar aguardando, nós vamos ficar monitorando. Mas é bom que o governo Lula sofreu essa derrota, né, essa derrota aí, porque talvez daqui para frente, ele para, né, de perseguir o pessoal do BPC Loas.